dificuldade, meu Pai, aleluia, para abrir uma porta de emprego. Quem veio nesta noite, meu Pai, com uma dificuldade, meu Deus, aleluia, Jesus, na tua área financeira, na tua vida sentimental, meu Deus, quem veio nesta noite, meu Pai, com uma perturbação, quem veio nesta noite, meu Pai, com enfermidade, com alguma doença, meu Pai, sobre a tua vida, meu Pai, talvez esta pessoa está passando por um momento tão difícil, um momento tão complicado, que ela não passa, meu Pai, aleluia, essa situação para ninguém, meu Deus, mas a tua palavra, ela nos afirma que o Senhor, meu Deus, é conhecedor de todas as coisas, o Senhor sabe de todos os problemas que o teu povo tem enfrentado, o Senhor sabe, meu Pai, aleluia, de todas as dores que nós temos, o Senhor sabe de toda a dificuldade que a tua igreja tem, meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, quem veio esta noite, aleluia, com febre, com dores de cabeça, com dor nas costas, dor de coluna, dor nas pernas, o Senhor sabe, meu Pai, quem veio nesta noite com um problema difícil, aleluia, de se resolver, mas está escrito, meu Pai, na tua palavra, creia no Senhor Jesus, confia nele, e mais ele fará. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, tenha compaixão da tua igreja, meu Pai, tenha compaixão agora do teu povo, meu Pai, que veio esta noite com uma maldição sobre a tua vida, que veio nesta noite, meu Pai, com uma maldição, meu Deus, aleluia, na família, em nome de Jesus, eu declaro agora, meu Pai, a libertação, eu declaro agora, meu Deus, o milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória, 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 glória. Meu Deus, eu te peço, Senhor, toma nas tuas mãos, meu Pai, essas crianças, meu Pai, toma nas tuas mãos jovens desse bairro, Conjunto Jardim, toma nas tuas mãos, meu Pai, as irmãs que vieram nesta noite, meu Pai, para buscar a tua presença, meu Deus, que veio nesta noite, Senhor, com um problema difícil de resolver, meu Pai, dentro da tua casa, meu Deus, essa pessoa que está com a casa na justiça, e esta casa ainda não tem abrido, meu Deus, as portas, esta casa não tem se resolvido, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, abra as portas agora, vai abrindo as portas, vai entregando agora a vitória, vai entregando agora o Senhor, meu Deus, o milagre, para que esta pessoa receba agora, meu Pai, através desta campanha, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, em nome de Jesus, opera, meu Deus, milagre neste lugar, opera, meu Deus, milagre na família desta pessoa, opera, meu Deus, o milagre na casa desta pessoa agora, aleluia, 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 glória, 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 meu Deus, em nome de Jesus, toda maldição nesta noite, não está conseguindo suportar mais, essa pessoa está dizendo, eu não estou aguentando mais, meu Deus, essa vida que eu estou vivendo, eu não estou aguentando mais, meu Pai, essa situação em que eu estou passando, meu Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus, opera, meu Deus, com as tuas mãos potentes, abençoando cada vida, abençoando cada alma, cada espírito, meu Deus, eu tenho certeza de que foi o Senhor quem trouxe essas vidas aqui neste lugar, meu Deus, eu tenho certeza que foi o teu Espírito Santo quem tocou em cada pessoa e trouxe aqui neste lugar, para receber, meu Deus, o milagre, oh meu Deus, porque está escrito na tua palavra, aleluia, Jesus, que a tua misericórdia é a causa, meu Pai, de nós não sermos consumidos, e eu te peço, meu Deus, pelo poder do sangue de Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Pai, da tua igreja, tenha compaixão, meu Pai, de cada vida que entrou aqui nesta noite, meu Deus, eu rogo ao Senhor pelo grande livramento nesta família, eu rogo ao Senhor, meu Pai, pelo grande livramento dentro da casa desta pessoa, meu Deus, quando essa pessoa, meu Deus, andar pelas ruas, o Senhor venha guardar essas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, livra de assalto, meu Pai, livra, meu Deus, da bala perdida, livra do espírito da morte, livra da tragédia, livra dos acidentes, em nome de Jesus, meu Pai, desça agora os teus anjos aqui neste lugar, oh meu Deus, quando essa pessoa sair daqui esta noite, os anjos do Senhor, meu Pai, venham acampar, meu Deus, ao lado desta pessoa, levando
com ela, em nome de Jesus Cristo. Põe a mão na cabeça, fecha os olhos, põe a mão na cabeça. Grita comigo todo mundo, fecha os olhos. Fala comigo assim: Senhor meu Deus. Fala assim: Senhor meu Deus. Senhor Jesus. Fala assim: eu vim aqui esta noite para receber a minha vitória. Fala assim: Senhor Jesus, eu determino em nome de Jesus que toda maldição na minha vida, toda maldição na minha casa, eu determino em nome de Jesus que vai embora agora da minha vida, das minhas finanças, da minha casa, do meu emprego, do meu casamento, da minha vida financeira. Toda amarração, toda força maligna, toda força diabólica, queima Jesus, para todo mal na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha família. Agora diga assim: ó, sai em nome de Jesus. Diga: sai em nome de Jesus. Amém? Teve alguém que veio aqui esta noite, aleluia, você estava se sentindo sobrecarregado com algo? Veio alguém esta noite que você estava se sentindo pesado, pesada? Teve alguém? E agora, meu irmão? Foi embora? O senhor também estava se sentindo como? Estava pesado, o corpo estava... Amém? Eu creio que Deus, Ele está entregando grandes livramentos, grandes milagres na vida dos irmãos. Amém? Sempre que nós vimos na casa de Deus, nós alcançamos a vitória, porque Deus, Ele nos entrega, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida da nossa família, Ele cuida através de nós clamarmos a Ele. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus, Ele trouxe aqui uma palavra abençoada para nós. Quem não tem a Bíblia, pode pegar. Nós temos duas Bíblias aqui, ó. Quem te quer. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 17. Aleluia. Vamos entrar na palavra de Deus. Diz assim: eu peço à igreja um pouco de silêncio para nós meditar na palavra. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 26, versículo 17. Glória a Deus. A última Páscoa e a Santa Ceia. Amém? Está escrito assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que te preparamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade a certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então, ao entardecer, ele assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que põe a mão comigo no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria a esse homem que não estivesse nascido. Então Judas, o traidor, disse: porventura sou eu, Rabi? Rabi significa mestre. Porventura sou eu, mestre? Jesus respondeu-lhe: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E vos digo que de agora em diante não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que eu beber novamente convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Glória a Deus. A minha esposa, eu vou pedir ela para ela ir procurando aqui dentro da harpa os 2 hinos, viu? Os 2 hinos. A folha aqui está mais fácil. Os 2 hinos, daqui a pouco, quando for ministrar, para nós cantar aqui ao Senhor. Então, igreja, nós estamos notando aqui na palavra a respeito da última Páscoa e a Santa Ceia que Jesus ele celebrou aqui na terra junto com o seu discípulo. Quantos discípulos que Jesus ele escolheu para poder levar o evangelho? Quem sabe? Quantos discípulos Jesus escolheu? 12 apóstolos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 12 apóstolos. E no meio desses 12, a Bíblia diz que um deles traiu Jesus Cristo. E quem era o nome do traidor? Judas. Mas qual Judas? Judas Iscariotes. Amém? Foi o traidor de Jesus. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava sentado na mesa para ministrar a Santa Ceia para os seus discípulos, ele falou: olha, um de vós que está aqui no meio há de me trair. E diz a palavra de Deus que Jesus disse: olha, quando eu colocar a mão no prato, o traidor vai colocar a mão junto comigo. E a palavra de Deus fala que quando Jesus foi colocar a mão no prato para poder pegar o pão para partir, a Bíblia diz que, aleluia, Jesus, o Judas também colocou a mão junto com ele. Então ali, louvado seja Deus, já estava indicando que Judas era o traidor. Amém? Aí está escrito aqui no versículo 17: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que te preparemos os preparativos para comer a Páscoa? E ele respondeu: ide à cidade a certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa, né? Jesus ele deu ali ordens e os seus discípulos obedeceram. Nós sabemos, igreja, que na igreja, acima do pastor, está um que é mais alto do que o pastor. O nome dele é Jesus. Amém? O pastor, ele recebe ordens para poder dirigir o ministério. Amém? O pastor recebe ordens de Deus para poder dirigir uma obra. A igreja de Jesus não é simplesmente nós colocar as cadeiras dentro da igreja, um púlpito na frente com a Bíblia em cima e pronto, sai chamando todo mundo, vamos lá para a casa do Senhor, vamos lá cantar e dar a oportunidade para entregar o microfone para cada um e deixar que assim a banda vai tocando. Não. A igreja, ela é um corpo e esse corpo ele está ligado em Jesus. Amém? Na igreja tem aquele que louva, na igreja tem aquele que dirige a igreja, que é o pastor, na igreja tem aquele que ministra a Santa Ceia, que é o diácono, na igreja, louvado seja o nome do Senhor, tem os tesoureiros que toma conta, aleluia, Jesus, da parte, vamos dizer, financeira também da igreja. Então a igreja é um corpo, a igreja precisa de cada uma pessoa para trabalhar em uma função. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele dava ordem aos seus discípulos. Tudo que Jesus dizia, eles tinham que obedecer. E ali Jesus mandou eles preparar a Páscoa. Aleluia, Jesus ali naquela cidade. E eles foram, assim como Jesus deu ordem. E aqui no capítulo 26, versículo 19, diz assim: os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Está vendo? O versículo 19 diz a respeito da obediência dos discípulos para com Jesus. Eles tinham que obedecer o que o mestre ensina. Amém? O que o mestre ensina. E está escrito assim no versículo 20: então, ao entardecer, ele assentou-se à mesa com os 12
E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo que um de vós me trairá, como eu disse aos irmãos, um de vós há de me trair. E eles entristeceram-se muito e começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Todos eles, segundo eles, um pouco dentro do coração, e ficaram perguntando: é eu, Senhor? Pedro perguntou, Judas perguntou, João perguntou, e assim por diante. Todos foram perguntando: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Aí aqui diz aqui na palavra de Deus, no versículo 23, ele respondeu: o que põe a mão comigo no prato, esse me trairá. Amém? Versículo 23. Versículo 24: em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria a esse homem que não se estivesse nascido. Está vendo? A Bíblia está dizendo que ai daquele homem, ai de Judas Iscariotes, do qual traiu Jesus. Nos dias de hoje, no ano 2018, certamente Judas, numa hora dessa, ele está queimando no fogo do inferno. Por quê? Porque ele traiu o seu mestre, ele traiu o seu rei, ele traiu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E cada um de nós que estamos aqui na igreja, nós também vamos ter que prestar conta com o Senhor Jesus quando nós formos embora daqui. Nós vamos embora daqui. A Bíblia diz que a volta de Jesus ela vem em duas fases. Quem sabe qual é a primeira fase? O arrebatamento. E a segunda fase vai ser quando nós vir junto com Jesus Cristo para buscar o restante das pessoas que vão ficar aqui para a tribulação. Amém? Estou certo ou está errado? Está escrito na palavra. Amém? E está escrito aqui no versículo 25: então Judas, o traidor, disse: porventura sou eu, Rabi? E Jesus respondeu: tu o disseste. Ou seja, tu disse que você é o traidor. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Agora vocês têm que prestar bem atenção nessa parte, porque tem pessoas que muitas das vezes vêm e não conseguem entender o porquê nós não damos a Santa Ceia para todo mundo. Amém? Preste bem atenção nessa parte aqui, ó. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele dividiu com os 12, e no meio dos 12 estava o traidor, que estava possuído por um espírito maligno. Amém? Aí está escrito aqui na palavra de Deus: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E vos digo que desde agora em diante não beberei do fruto da vide, até que o dia em que o beber novamente convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Louvado seja Deus. E ali em cima se cumpriu a profecia de que Jesus, ele tinha que ser traído e tinha que ser carregado pelo povo para depois ser morto. Aí nós vamos entrar lá no livro de 1 aos Coríntios. Amém? Livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número, glória a Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 23. Esse versículo 23 nós vamos ver daqui a pouco, quando nós for ministrar a Santa Ceia. Vou continuar aqui explicando aos irmãos. Então diz a palavra, meus irmãos, diz a palavra de Deus, que Jesus, quando ele foi lá para cima do monte junto com seus discípulos, chegou Judas, louvado seja o nome do Senhor, endemoniado, para poder dar um beijo no rosto de Jesus. Ele falou para os soldados: olha, quando nós chegar lá em cima do monte, eu vou beijar um homem. Preste atenção, igreja. Eu vou beijar um homem quando eu estiver lá em cima do monte. Quando eu beijar esse homem, esse é o que vocês vão pegar ele, vão amarrar ele, prender e levar para ser crucificado.
Ou seja, quem estava falando já não era mais Judas, mas sim Satanás, porque Satanás ele pensou consigo: se eu matar ele, vai acabar tudo, e a vitória vai ser minha. Amém? Esse era o pensamento de Satanás. Mas só que por um engano dele, Jesus ele foi morto, ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, a palavra de Deus fala que Jesus desceu lá no profundo do inferno, tomou duas chaves. Quem sabe quais são essas chaves? A chave da morte e a chave do inferno. Amém? A chave da morte e a chave do inferno. Por que Jesus tomou a chave da morte e a chave do inferno? Porque se ele deixasse essas duas chaves com Satanás, Satanás poderia matar qualquer um de nós hoje. Se ele deixasse a chave do inferno também, ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, carregar cada um aqui de nós também para o fogo do inferno. Mas Deus, ele foi tão misericordioso que Jesus desceu lá embaixo no inferno, tomou essas duas chaves, louvado seja o nome do Senhor, e hoje nós temos liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Agora, um detalhe importante, que quando Jesus ele estava ministrando a Santa Ceia lá em volta daquela mesa, o Judas ele também comeu do pão, ou seja, comeu da carne de Cristo, e ele também bebeu do sangue de Jesus. E foi exatamente nesse momento, quando ele ingeriu o corpo e o sangue de Jesus, a carne e o sangue, que Satanás entrou dentro dele. Quem sabe explicar por que Satanás entrou dentro dele? Ninguém sabe? Por que Satanás entrou dentro de Judas? Porque Judas já tinha em mente em trair Jesus por causa de 30 moedas. O olho dele estava no dinheiro, a vontade dele estava no dinheiro, ele queria a riqueza, ele traiu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Amém? E se uma pessoa pratica um pecado, qualquer tipo de pecado, está em adultério, não está casado, e muitas das vezes essa pessoa vem e louva aqui na frente do altar, essa pessoa está transgredindo. Se uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, não está casada, está amigada com outra pessoa, essa pessoa está vivendo em adultério, está vivendo em pecado. Se uma pessoa rouba, ela está pecando. Se uma pessoa, louvado seja o nome do Senhor, ela mata alguém, ela está também vivendo em pecado. E se essa pessoa que está vivendo em pecado, ela comer do pão, ou seja, a carne de Jesus, e beber do sangue de Jesus, certamente Satanás ele vai entrar dentro dela. Agora eu vou estar trazendo aqui para os irmãos, em nome de Jesus, o restante da palavra. Amém? Abra comigo as Bíblias, livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos entrar. Olha só o que está escrito aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, fazei isto todas as vezes em que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer, olha só, aqui que é a parte importante, capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo? A pessoa que participa da Santa Ceia em pecado, ela está sendo culpada da morte de Jesus. Está sendo culpada. Quando Jesus foi crucificado lá em cima do monte do Gólgota, o Gólgota significa o monte da caveira, as pessoas que vivem em pecado, as pessoas que praticam o pecado aqui na terra, estão sendo culpadas pela morte dele. Estão sendo culpadas. E vai ter que pagar naquele último dia. Essas pessoas vão ter que pagar. E está escrito aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice.
Aqui nesta noite vai estar participando da Santa Ceia eu e a irmã Maria, amém? A irmã Maria é a membro aqui do ministério. Ainda que venha uma pessoa de outro ministério para cá, talvez essa pessoa está casada, se batizou, está em comunhão, só não pode participar da Santa Ceia aqui porque não faz parte desse ministério. A irmã Maria vai participar da Santa Ceia, porque a irmã Maria faz parte aqui da igreja Sinagoga do Poder de Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo? Não é doutrina minha, é doutrina que está escrito na palavra. Doutrina é ensinamento da Bíblia. Amém? Quem tem Bíblia aqui em casa? Você pode examinar mais. Amém? Vamos ler mais um pouco. Examine-se, pois, o homem, e assim coma deste pão e beba deste cálice. A pessoa tem que olhar para dentro de si, ver se está em pecado ou não. Eu e a irmã Maria vamos ter que se examinar, ver se nós estamos em pecado ou se nós estamos vivendo corretamente com Deus. Porque se nós estivermos vivendo em pecado, nós não podemos nem tocar no corpo e no sangue de Jesus, porque nós vamos ser culpados. Agora, se uma pessoa comer indignamente e beber do sangue de Jesus indignamente, está sendo culpado. Aí está escrito aqui: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Aí às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que a sua esposa não vai participar da Santa Ceia? Porque a minha esposa, nós somos casados, mas só que ela ainda não é batizada. Amém? Quem está entendendo? Diga amém. É porque ela não se batizou ainda, ela vai se batizar, e aí depois do batismo ela vai estar apta a participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? A minha sogra, você se batizou, né? Não batizou ainda não? Aí ela vai se batizar também, em nome de Jesus, e também em nome de Jesus, quando tiver preparada, vai participar também da Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé um instantinho, em nome de Jesus, toda a igreja. Vamos fazer uma oração. Nós vamos receber a minha esposa, que ela vai, aleluia, Jesus está louvando a Deus aqui daqui a pouquinho, a partir do hino da harpa, aleluia, Jesus. E nós vamos, aleluia, partir o corpo de Cristo, e vamos também partir, aleluia, Jesus, o sangue de Jesus também, entre eu e a irmã Maria. Vamos orar. Feche os olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite, eu apresento, meu Deus, ao Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus, está escrito, meu Pai, na tua palavra: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Senhor meu Deus, muitas pessoas, meu Pai, ainda não têm, meu Deus, esta preparação. Oh, meu Deus, muitas pessoas ainda não estão preparadas, meu Pai, para participar do sangue, aleluia, e do corpo do Senhor. Mas eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que venha ter compaixão, venha ter misericórdia, e venha dar tempo, meu Pai, para a tua igreja, meu Deus, se consertar diante da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, eu te peço, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, santifica o teu povo, santifica a tua igreja, lava, meu Deus, as vestiduras de todas as pessoas, em nome de Jesus. Meu Pai, eu não quero ver nenhuma mancha, meu Deus, aleluia, sobre esta vida, sobre esta pessoa. Que o Senhor venha purificar essas pessoas para a honra e a glória do teu Espírito Santo. Meu Deus, prepara a tua igreja para morar no céu juntamente com o Senhor, porque está escrito, meu Pai, na tua santa e gloriosa palavra, que breve, meu Deus, não depois de muito tempo, o Senhor vai voltar para buscar, meu Deus, a tua igreja, para buscar o teu povo. Eu te peço, meu Pai, prepara, Senhor, cada vida, prepare as irmãs, prepare os irmãos, prepare os pastores, prepara, meu Deus, os diáconos, presbíteros, pregadores, os missionários. Prepara, meu Deus, o teu povo para subir aos céus. Oh, meu Deus, o Senhor tem revelado já, meu Pai, até mesmo a minha esposa, a respeito da tua vida. Oh, meu Deus, aleluia, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, meu Deus, que a igreja vai subir. Oh, meu Deus, muitas pessoas irão ficar, meu Deus, para, aleluia, a perdição, meu Deus, porque não quiseram dar ouvido à tua voz. Meu Deus, aleluia, as pessoas querem te adorar de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, dar tempo, meu Deus, ao teu povo, para o seu povo se consertar.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, receba, meu Pai, a Santa Ceia nesta noite, em que nós estaremos anunciando, meu Deus, a tua morte e a tua ressurreição. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar toda a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou lavar as mãos, amém, em nome de Jesus, para a gente poder partir o pão. Louvado seja Deus. E a minha esposa, ela vai ler, ela vai louvar, aleluia, Jesus. Depois que eu participei da Santa Ceia, na ceia do mês passado, quando nós estávamos aqui também louvando a Deus, Jesus, ele passou bem por aqui pela direita, amém? E hoje, novamente, quando eu estava aqui louvando a Deus de olhos fechados, ele tornou passar de novo. Ele veio lá do fundo e passou aqui ao lado da irmã Norma. Amém? Quem crê, diga amém. É só para quem crê. Amém? Deus ainda tem vitória, irmãos, para dar ao teu povo. Amém? Para quem ainda, irmãos, não participa da Santa Ceia, para quem ainda não participa, é importante as pessoas, aleluia, Jesus, quem não tiver casado, se casar. Quem ainda, louvado seja o nome do Senhor, não se batizou, se batize. Amém? Lá no livro de Marcos, eu vou abrir aqui com os irmãos, para poder aumentar a vossa fé, para poder, aleluia, Jesus, ajudar os irmãos. Louvado seja Deus espiritualmente. Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito assim, ó. Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Está escrito assim a palavra de Deus: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Levanta a mão que só quem é batizado. Quem se batizou nas águas? Só a irmã Maria? Já se batizou nas águas? Mas foi na piscina ou foi no rio? Na piscina. Você tem que se batizar no rio. Na piscina, a palavra, segundo a palavra de Deus, não é válido, porque a gente não, na palavra de Deus não tem batismo em piscina. Amém? Vamos ver, entrar lá na palavra, por exemplo, do profeta João. O profeta João batizava as pessoas na onde? Quem sabe qual se chamava o nome do rio? O rio Jordão. Isso aí. Ele batizava centenas de pessoas todos os dias no rio Jordão. A Bíblia diz que quando uma pessoa é batizada nas águas, no rio, as correntes das águas daquele rio levam os pecados da pessoa embora. Jesus, ele disse na tua palavra que quando ele perdoa os pecados de alguém, os pecados ele é jogado no fundo do mar, não é? Então, quando uma pessoa se batiza, os pecados dela vão embora junto com a água. E hoje em dia tem igrejas que batizam as pessoas dentro de piscina, e isso não é válido. É importante os irmãos, as irmãs se batizar nas águas. Amém? A irmã Norma, a minha esposa também, eu vou estar batizando a minha esposa em breve ainda nesse mês. Amém? Vou estar levando ela para o rio e nós vamos batizar a serva de Deus. A minha sogra também, se quiser, vai receber o batismo. E assim Deus, para cumprir a justiça de Deus. O batismo, a pessoa que se batiza, ela está cumprindo a justiça do Senhor, a justiça de Deus. Amém? Jesus, tem pessoas que perguntam: Jesus, ele não tinha pecado, por que ele se batizou? Para poder cumprir a justiça de Deus. Porque se ele não se batizasse, as pessoas iriam se escandalizar. Poxa, ele está falando que ele já é filho de Deus, ele está falando que desceu do céu, e agora ele não participa, ele não se batiza. A Bíblia diz que Jesus, ele teve que vir como quem? Como homem. Ele veio como homem. E quando ele veio como homem, como ele veio como carne, assim como nós, ele teve que também se batizar para mostrar para as pessoas que tinham que se purificar também de todo o pecado. E ali diz a palavra de Deus que desceu o Espírito Santo e pousou no ombro de Jesus. E ouviu-se uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Por quê? Porque Jesus sempre cumpria a justiça do seu Pai. Então, quando a igreja se despertar e a igreja também cumprir a justiça de Deus, vocês também vão estar agradando também a Deus, vão estar agradando também ao Senhor. Amém, irmãos? Amém.
Quem entendeu, diga amém. Quando os irmãos puderem, os irmãos examinam mais a palavra, viu? Marcos 16, versículo 16. O 1 aos Coríntios, que nós lemos também a respeito da ceia, o livro de Mateus, amém? Tudo fala sobre a respeito da Santa Ceia no final do livro de Mateus. Mateus, João, Lucas, amém? Marcos, tudo fala a respeito da Santa Ceia. Os irmãos, pratiquem a justiça de Deus, porque quando Jesus ele voltar, irmãos, as pessoas não vão subir de qualquer forma. Não vão. Para a pessoa poder subir é preciso renunciar. Jesus, ele disse: cada um de vós que quer subir e quer vir após mim, tome sobre si a vossa cruz. Você tem que pegar a cruz que você tem, a vida que você leva, e você tem que caminhar com ela, levando Jesus ao seu lado. Por exemplo, quem aqui levanta cedo para trabalhar? Quem levanta cedo? Quem levanta cedo para trabalhar está levando a sua cruz, a sua vida. E quando você vai trabalhar, você tem que ir junto com Jesus, você tem que seguir a sua vida junto com Cristo. Mas ele disse: tome sobre si a sua cruz e venha após mim e me siga. Então nós temos que pegar a nossa vida, aleluia, Jesus, andar na presença de Deus e seguir Jesus, para nós receber a nossa salvação e a nossa vida eterna. Amém? Vamos orar, né, irmãos, para nós ir embora para casa debaixo da bênção. Hoje vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, por causa da Santa Ceia. Amém? Em nome de Jesus. Amanhã tem culto novamente, amanhã segunda-feira. Se possível, ou vai estar eu pregando, ou vai estar a minha esposa. Amém? Nós vamos estar trazendo aí, em nome de Jesus, esse mês agora de novembro. Em nome de Jesus, se for da permissão de Deus, nós vamos fazer aqui uma mini vigília. Não é uma mega vigília, porque a igreja aqui é pequena. Amém? Uma mini vigília. E nós vamos passar a madrugada aqui adorando a Deus. Quem gosta de orar aqui pelas madrugadas? Gosta de acordar 3 horas da manhã, meia-noite, para poder orar? Então, nós vamos orar a partir de... Nós vamos começar aqui lá para as 9 horas, ou talvez nós vamos começar meia-noite, e assim vamos virar o dia à noite, e vamos adorando a Deus com louvor, com bastante oração, né? Clamando a Deus. E eu creio que a vitória Deus ele vai entregar a cada um de nós. Amém? E esse mês, como eu já ministrei aqui a Santa Ceia para mim, mas a irmã Maria, agora só mês que vem, o pastor Eliseu vai subir um monte. Eu vou estar subindo o monte, vou passar 3 dias ali de oração no monte. Amém? Não vou vir para casa, vou ficar no monte orando em favor dos irmãos e em favor aqui da igreja. Cada pessoa que você quer que eu leve o seu nome para o monte, para a oração, no final aqui do culto, quando nós encerrar aqui agora, você pega o seu nome e você vai colocar no caderno. Eu vou colocar o seu nome aqui no caderno para me levar para a oração no monte. Amém? O Micael está me lembrando aqui, muito bem. Nós vamos, os irmãos que puderem ajudar esta obra com a sua pequena oferta, você que trouxe uma pequena oferta para ajudar a casa do Senhor, pode ser 5 centavos, 10 centavos, para ajudar, Deus ele vai te honrar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Esta igreja, esta obra é carente da sua ajuda, é carente, aleluia, da sua mão. E Deus ele vai te honrar. Amém? Passa lá, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqueles que não puderam, meu Deus, ajudar. Meu Deus, o Senhor venha repreender, meu Pai, o espírito devorador na casa dessa pessoa, nas finanças, no trabalho dessa pessoa. O Senhor repreenda todo mal, tanto quem ajudou, tanto também quem não pôde ajudar. O Senhor venha abençoar, meu Pai, financeiramente a vida desta pessoa, pelo poder do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Pai, eu te peço nesta noite, toma em tuas mãos essas pequenas ofertas que
e venha multiplicar, meu Pai, sobre a vida de cada pessoa que tem ajudado, em nome do Senhor Jesus. E da mesma forma, para quem não pôde ajudar, também no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos receber a paz para nós ir embora para casa. Daqui a pouco os irmãos também vêm aqui para frente. Eu vou ungir os irmãos com óleo. Amém? E eu vou estar lembrando, vou levar mais o óleo, irmãos, para o monte. Vou estar consagrando esse óleo durante esses 3 dias de oração e jejum lá em cima. E eu creio que Deus vai fazer muito milagre na vida dos irmãos. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja na minha vida e na vida de todos, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém.